Muito bem, graças a Deus, mais uma vez, nós lemos a palavra de Deus, na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 15, nós lemos até o versículo 22. E este texto, ele é um texto esclarecedor, fala de alguém, dizendo quem é essa pessoa, como ele é, o que ele fez. Esse texto fala de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E tem uma pergunta para você: quem é Jesus Cristo para você? Uma certa vez, estando o próprio Jesus com seus discípulos, ele perguntou: o que o povo está falando quem eu sou? Aí disseram: alguém está dizendo que tu é Elias, alguém está dizendo que tu és Moisés, alguém está falando que tu és um profeta qualquer. Aí Jesus faz outra pergunta: e vós, o que dizes que eu sou? Veja que curioso, Jesus Cristo pergunta isso para seus próprios discípulos. Aí fica a indagação: e será que havia algum discípulo que não conhecia Jesus Cristo? Havia. Com Jesus Cristo, dentre os 12, eram homens carnais e homens de toda a natureza. Nós tinha Pedro, um homem de fé, um homem valente, que foi quem cortou a orelha do soldado que foi prender Jesus. Mas Jesus colocou no lugar novamente, porque viu que não era necessário aquela atitude. Tinha João, que recebia o nome de discípulo amado. Tinha um ladrão, que era Judas. Ainda concluindo este raciocínio, que você, meu amigo e minha amiga, não tem nenhuma razão, nenhum motivo para querer culpar o Evangelho, querer culpar Deus, quando um indivíduo, seja ele de qualquer igreja, se meter numa esparrela qualquer. Não, é homem, é sujeito a tudo. E ainda, além do mais, ele pode estar em qualquer igreja que for, e ele pode ainda não conhecer Jesus. Lembrando que está cheio de falso evangelho no mundo. Tá? Evangelho que promete felicidade e que promete prosperidade é coisa do Satanás. Fuja de lá. É isso. O evangelho verdadeiro de Jesus Cristo, ele prega libertação, ele prega salvação. Então quer dizer, quem segue o evangelho é obrigado a ser miserável? Não. Deus é o dono do ouro e da prata. Mas Satanás pegou Jesus Cristo, ou melhor, Jesus Cristo foi conduzido pelo Espírito para o deserto e lá foi tentado por Satanás. Em uma das tentações, Jesus estava em um monte muito alto e ele disse: olha, eu te darei tudo se prostrado me adorares. Então Satanás tem poder sobre o mundo e tem poder de fazer com que qualquer um consiga bens materiais. Pode sim, não se engane não. Muita gente diz: foi Deus que me deu. Será se realmente foi Deus que te deu? Vou te falar rapidamente a história de Jacó, um homem abençoado por Deus. Desde sempre ele desejava ser abençoado, mas no primeiro momento ele roubou a bênção de seu irmão. Foi, e ele foi um homem próspero, roubando a bênção, mas não tinha paz. Era um homem atormentado, tinha mulheres, tinha 11 filhos e tinha rebanhos, mas ele não tinha paz, porque o passado dele o condenava. Aí sim, quando ele encontrou com Deus, quando ele lutou com Deus e com os homens, diz as Escrituras, e venceu, aí Deus o abençoou. Aí sim, ele se tornou realmente um homem próspero e abençoado. Isso é coisa de Deus. O mundo pode te ofertar muitas benécias,
mais prosperidade e bênção. Só Jesus Cristo, só o Deus eterno, esse que nós lemos. Pois é dessa maneira, não se engane, não é porque fulano está numa igreja, fazendo parte de uma religião, que você vai dizer assim, aquele ali não é para cometer pecado. Não, não, não. O indivíduo, ele apronta tudo e ninguém diz nada. Mas a partir do momento que ele decide aceitar Jesus, ser um crente, um evangélico, aí o mundo já diz, olha, diz que é crente e faz isso e aquilo. Mas Deus te dá o poder de conhecer o seu poder e a sua graça. Tão somente tu queira e abra o teu coração. Então, quem é Jesus Cristo para você? No texto que nós lemos, falou claramente que ele é a plenitude, a primícia. Muita gente procura saber quem é Jesus somente a partir do momento em que ele nasceu ali. Só querem saber de Jesus, aquele Jesus que transformou água em vinho, que curava, que dava comida. Ei, Jesus é muito além disso. O texto que nós lemos em Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 15, te deixa sem dúvida, te tira do embaraço. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é o Criador de todas as coisas. Jesus Cristo verdadeiro não é esse que tu carrega no peito ou tu tem um quadro em tua casa, não. Jesus Cristo verdadeiro não está na cruz. Jesus Cristo verdadeiro não está no túmulo, porque ressuscitou. Embora que o Império Romano deu muito dinheiro aos guardas, suborno, para dizer que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Isso aconteceu com medo, querendo aí parar o evangelho, querendo parar a igreja. Não, não, não. Mas a verdade foi que Cristo ressuscitou e vivo está. Ele é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e verdade. Jesus Cristo é muito além daquele que sofreu, foi humilhado e sofreu morte de cruz. Diz que para ele e por ele todas as coisas se fez. Sem Jesus Cristo, nada do que existe hoje existiria. Esse é o Jesus Cristo verdadeiro. E no último versículo ele diz, lá no 22, que pelo seu sacrifício importa que os homens, que quem segue a Cristo, se apresente diante dele santos e irrepreensíveis. Aí tu diz, fulano agora quer ser santo. Graças a Deus, porque é assim que Deus te quer, santo e irrepreensível.